Tendo aí uma reflexão meio fake, né? Porque acho que as pessoas confundem em momentos diferentes, né? No caso, eu como ateu, né, eventualmente não queria me misturar com pessoas que eu entendi que possuíam algum tipo de comportamento, eu entendo mais ou menos nocivo em relação àquilo que eu entendia como correto. Em relação à igreja é um pouco diferente, porque a partir do momento que eu me torno cristão, muda a perspectiva uma vez que que eu vou ter que aguentar, no caso, ali os outros cristãos, mesmo que sejam maus, e se antes, como ateu, eu não aceitaria determinados comportamentos maldosos de pessoas que poderiam estar no meu círculo de amizades, ou pelo menos no meu círculo de conhecidos, e preferiria evitar esse tipo de comportamento, se no primeiro momento isso aconteceria na igreja, eventualmente isso não pode acontecer mais, porque justamente eu tenho que fazer o melhor para a igreja, né, como cristão. Então aí eventualmente eu vou ter que tolerar mais o comportamento de pessoas que eu não concordo, ou que eu não concorde. Aí é diferente, porque eventualmente você tem a premissa ali da igreja e eu sou obrigado. Então, independentemente de pessoas terem um comportamento ruim na igreja, aí é diferente, porque eu tenho que fazer o melhor pela igreja. Quando eventualmente isso é prejudicial para a própria igreja, aí eu não preciso fazer mais. Mas há situações que não. Em outras situações ainda era, vamos dizer, prejudicial à igreja, mas aí às vezes era uma situação em que, no geral, apenas pessoas crentes é que vão, pessoas cristãs é que na verdade vão, vamos dizer, vão sofrer com isso ou menos, mas elas são cristãs, elas têm alguma resistência espiritual, então é algo mais interno. Então aí cabe a mim fazer o melhor e eventualmente tolerar, vamos dizer, mesmo o mal na igreja, porque eu tenho que fazer o melhor para a igreja, eventualmente tolerando o mal e aceitando que eventualmente o mal sim pode ter, no caso, autoridade para pregar dentro da igreja, né? Porque eventualmente na igreja ali as pessoas são pecadoras, então claro, a premissa do Novo Testamento, do cristianismo, é que é mais a questão da tolerância ao pecador, diferente antes quando eu era ateu, a premissa era totalmente diferente. Como ateu você não tolera as pessoas, acho que tem comportamentos perigosos. Mas então agora como cristão, há comportamentos perigosos, mas eu tenho que eventualmente aguentar na igreja. Então aí que tá. Mas aí é uma questão de obrigação. Né? E sim, quando ainda tem que levar em conta a questão justamente, mas isso eu já tinha respondido no canal de certa forma, que é justamente a questão da resistência de quem já eventualmente tem algum tipo de fé. Né? Então isso tudo tem que ser, na verdade, sopesado. Né? Claro, quando eventualmente isso é feito em outro contexto, no caso de ateu, sim, ainda, justamente, até por eu ser ateu e não entender muito sobre esse negócio, sobre esse universo de vamos dizer, entre aspas, tolerar o mal, né, devido ao fato de eu não entender esse aspecto de tolerar o mal, justamente um dos motivos pelos quais eu não poderia. Não é questão de tolerar, mas não poderia conviver com essas pessoas direito. Não teria como, porque eu não entenderia o que eles iriam fazer. Né? Na igreja eu entenderia e não aceitaria. Mas aí que tá, na igreja houve luta contra o mal. Só que eu também não poderia fazer isso o tempo inteiro, às vezes até por falta de preparo. Então, sim, na igreja é outra coisa, porque a premissa é cristã de tolerância ao pecado e ao pecador. Por exemplo, justamente pegar a premissa do Moro, depende, porque isso é muito relativizado no Novo Testamento. Então, a luta contra o mal não é exatamente algo frequente e sugerido frequentemente no Novo Testamento quando é sugerida a tolerância. Então, vamos dizer, nesse primeiro e segundo momento. Não, melhor dizendo, nesse segundo e terceiro momento. O primeiro momento, no meu caso, seria quando ateu. Mas quando ateu, poxa, eu vou conviver com uma coisa que eu não entendo, vai ficar muito estranho, cara. Muito estranho. Porque pelo menos no cristianismo você tem eventualmente como lidar com isso. Não, você eventualmente tem que lutar contra o mal. Não sei, às vezes no momento correto. Tem coisa que eu não consigo fazer em termos de lutar contra o mal. E de qualquer forma, tem que haver pelo Novo Testamento, uma certa tolerância em face do mal, ou em face ao mal, e reconhecendo que eventualmente eles têm autoridade para fazer algumas coisas, né? Como para pregar e tudo mais. Então, eu vejo uma premissa diferente, porque daí eu vou ter que tolerar o mal, porque isso é o bem para a igreja, na verdade. Né? Então, apenas esse complemento do canal e valeu.